Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, inscrevam-se no meu canal, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais a respeito de conhecer a verdade. Eu acredito que não basta conhecer a verdade, porque Lúcifer também conhece a verdade, mas preferiu andar em trevas. Nós precisamos saber escolher andar na luz do pleno conhecimento, né? E para que a gente possa ter pleno conhecimento, é necessário examinar, né? E no vídeo anterior nós havíamos falado sobre algumas coisas importantes. Nós falamos sobre o profeta Amós, e o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, ele escreveu desta maneira: O Senhor Deus não fará coisa alguma sobre a terra sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E de fato o Senhor Deus, ele não tem feito nada na terra que não tenha sido revelado. Ele revelou sobre o dilúvio antes dele acontecer. Ele retirou o seu povo do cativeiro, e hoje nós temos evidências de que Moisés abriu o Mar Vermelho e que muitos dos faraós se afogaram nesse dia por perseguirem o povo de Deus. Também houve ministração de anjos quando iniciou-se o ministério de Cristo. Antes dele exercer o seu ministério na terra com 30 anos, ele foi batizado por João, e antes de ele nascer, um anjo veio falar com Maria a respeito de o que ela faria para que pudesse o Cristo nascer segundo as profecias de Isaías e de outros profetas que antes de todos os tempos já havia profetizado que isso iria acontecer. Praticamente 740 e 745 anos antes de Cristo já se falava do grande Emanuel que nasceria na terra e seria o Messias, né? Seria ele o Cristo, seria ele o nosso Salvador. Então, veja que Deus ele tem cumprido com aquele papel que realmente foi dito pelo profeta Amós. Então, o que nós precisamos fazer é encontrar quem é o profeta de Deus hoje. Essa é uma verdade absoluta, é uma verdade que precisa acontecer, pois se nós seguirmos qualquer outro que não seja um profeta chamado por Deus, estaremos seguindo às cegas sem saber para onde ir. Ou seja, estaremos sendo ludibriados. Porque na verdade, Lúcifer, por ter se rebelado contra nosso Pai e ter desejado ter o seu trono e ter sido expulso dos céus, ficou com muita raiva de nós, porque nós ficamos para vir a esse mundo, aprender e voltar à presença de Deus. E ele, então, com raiva disso, hoje ele rege com poder, com força, e quer destruir toda a humanidade. E ele ataca principalmente todos os ramos familiares. Então a gente precisa tomar cuidado com ele, porque ele se disfarça de um anjo de luz e ele diz ser o próprio Jesus. Porém, nós, se tivermos o discernimento ou se tivermos orientação divina, não seremos enganados. E o Salvador ainda disse com certeza, né, que se não abreviasse os tempos, né, até os eleitos se perderiam. Tamanho a força do inimigo nesse mundo. Então o Deus desse mundo quer destruir a humanidade. E nós precisamos de força para continuar. Bom, falando de Amós, nós temos também outra importante escritura que está em Hebreus, né? Hebreus 5, versículo 4, onde se diz que ninguém toma para si essa honra de ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Para ser um sacerdote do Deus Altíssimo, com autoridade na terra, para batizar, para fazer qualquer coisa, ou presidir mesmo um ministério, é necessário que seja chamado por Deus como Arão. É como está escrito lá.
Mas, se nós não atentarmos para isso, vamos seguir qualquer pessoa, porque posso eu comprar uma Bíblia na esquina e abrir uma porta e sair batizando pessoas? Não. Deus não aceita isso. Por isso é que ele disse para Pedro: Pedro, a ti dou-te as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então essa autoridade estava com Pedro. Mas Pedro foi assassinado. E todos os outros profetas também, todos os discípulos de Cristo, que era da organização primitiva da igreja, que eram 12 apóstolos e mais um quórum com 70 discípulos, isto era a organização das igrejas, né? É como a igreja se levava no ministério, essa era a ordem. E o sacerdócio que estas pessoas possuíam era o sacerdócio de Melquisedeque, que era dado por imposição de mãos, assim como Moisés impôs as mãos em Arão para que ele pudesse receber o sacerdócio. Assim também todos receberam imposição das mãos de Jesus Cristo e foram ordenados ao sacerdócio. Tá bom? Essa é uma realidade. E Cristo, ele se fez um sumo sacerdote. Está em Hebreus. É só ler lá, capítulo 6, versículo 20. Jesus Cristo, nosso precursor, entrou por nós feito sumo sacerdócio, sob a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então já sabemos, Melquisedeque é o nome do sacerdócio, que é eterno e que não tem começo de dias e nem fim de anos. Ele é como um círculo eterno. Eterno. É um círculo eterno. Esse é o poder de Deus. É por esse poder que ele rege e domina todos os mundos e todas as suas criações. Bom, gostaria de deixar vocês com esse pequeno vídeo para que vocês possam analisar. Ponderem sobre tudo isso que está sendo feito. Leia as escrituras que está sendo citado. Êxodo 20 dá a resposta de como um homem pode ser chamado para o ministério. E em Hebreus 5, versículo 4, diz como essa ordem deve acontecer. Ninguém pode tomar sobre si essa honra. Não tem como. Você não recebe o sacerdócio para abençoar a si mesmo, mas recebe o sacerdócio para abençoar os irmãos, para abençoar outras pessoas. Você não tem como pôr as mãos sobre sua própria cabeça e ditar uma bênção. Você tem que dar a bênção sobre a cabeça de outras pessoas. E assim por diante. Cada pessoa que tem a autoridade de Deus pode impor as mãos sobre a cabeça de pessoas e fazer tudo o que o Senhor quiser que seja feito. Então, irmãos, estudem, avaliem, ajoelhem, orem, obtenham suas respostas, porque todo cidadão, todo senhor, toda pessoa, todo mundo na terra tem direito a uma revelação de Deus, mas precisa exercer fé. É como disse Tiago, quem tem falta de sabedoria, peçam a Deus que a todos dá liberalmente, mas não lança em rosto, e lhes será dada. Porém, peça com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada de uma parte para outra parte. Fiquem com esse vídeo e cliquem aí no link, deixe seu like e faça seu comentário, compartilhe esse vídeo. Ajuda a gente no canal, ok?